Bem-vindos a esta jornada de paz e sabedoria através das páginas sagradas da Bíblia. Enquanto você se prepara para descansar, permita que as palavras ancestrais de sabedoria acalmem sua mente e nutram sua alma com ensinamentos que têm guiado a humanidade por milênios. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, mas sim um tesouro de sabedoria prática que continua relevante em nossas vidas cotidianas. Cada narrativa, cada salmo, cada provérbio carrega consigo lições profundas sobre como viver uma vida plena, significativa e em harmonia com os princípios do bem. Começamos nossa reflexão com o livro de Eclesiastes, uma das obras mais filosóficas e contemplativas de toda a Escritura. O autor, tradicionalmente atribuído ao rei Salomão, nos convida a uma profunda meditação sobre o significado da existência humana. Há tempo para tudo debaixo do céu. Nos ensina Eclesiastes, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar. Esta passagem nos revela uma verdade fundamental sobre a natureza cíclica da vida. Muitas vezes, em nossa ansiedade por controlar cada aspecto de nossa existência, esquecemos que há um ritmo natural para todas as coisas. Quando enfrentamos dificuldades, é reconfortante lembrar que existe um tempo para a dor, mas também um tempo para a cura. Quando experimentamos alegria, podemos apreciá-la plenamente, sabendo que faz parte do tecido maior da experiência humana. O conceito de tempo em Eclesiastes nos ensina a paciência e a aceitação. Não precisamos forçar situações ou nos desesperar quando as coisas não acontecem de acordo com nosso cronograma pessoal. Há uma sabedoria maior em reconhecer que cada estação da vida tem seu propósito e sua beleza única. Esta perspectiva nos liberta da pressão constante de estar sempre produzindo, sempre conquistando, sempre em movimento. Outro ensinamento poderoso de Eclesiastes é sobre a vaidade das possessões materiais. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, declara o sábio. Esta não é uma visão pessimista da vida, mas sim um convite à reflexão sobre o que verdadeiramente importa. O autor não nos diz para desprezar as coisas boas da vida, mas para não colocarmos nossa esperança e identidade nelas. Quando compreendemos que as riquezas, o status social e os prazeres temporários não podem preencher o vazio existencial em nossa alma, somos libertos para buscar aquilo que realmente satisfaz. Esta lição nos ensina humildade e nos ajuda a manter uma perspectiva equilibrada sobre o sucesso e o fracasso. Não somos definidos por aquilo que possuímos, mas por quem somos em essência. A sabedoria de Eclesiastes se estende também ao tema do trabalho e do propósito. O livro nos ensina que devemos encontrar alegria no trabalho que fazemos, não apenas em seus resultados. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber e encontrar satisfação em seu trabalho. Esta perspectiva transforma nossa relação com as tarefas diárias, ajudando-nos a encontrar significado mesmo nas atividades mais simples. Transitando suavemente para os Salmos, encontramos um universo ainda mais rico de ensinamentos sobre a vida espiritual e emocional. O livro dos Salmos é como um espelho da alma humana, refletindo toda a gama de emoções e experiências que enfrentamos em nossa jornada terrestre. Desde os cânticos de alegria até os lamentos mais profundos, os Salmos nos ensinam que é natural e até mesmo sagrado expressar nossos sentimentos mais íntimos. O Salmo 23, talvez o mais conhecido de todos, nos oferece uma imagem reconfortante de cuidado divino. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Esta metáfora simples carrega uma profundidade impressionante. A imagem do pastor evoca cuidado, proteção, orientação e provisão. Em um mundo onde frequentemente nos sentimos perdidos ou abandonados, esta promessa de que somos cuidados com ternura oferece uma paz profunda. Ele me faz repousar em verdes pastagens, leva-me para junto de águas tranquilas, restaura a minha alma. Aqui aprendemos sobre a importância do descanso e da renovação. Assim como as ovelhas precisam de pastos verdes e águas tranquilas para se nutrirem adequadamente, nossa alma precisa de momentos de quietude e reflexão para se restaurar. Em nossa cultura acelerada, este ensinamento é particularmente relevante.
lembrando-nos de que o descanso não é um luxo, mas uma necessidade espiritual. O Salmo continua: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Esta linha nos ensina sobre orientação moral. A vida está cheia de decisões difíceis e caminhos confusos. O salmista reconhece que precisa de orientação para escolher o caminho certo. Esta humildade de admitir que precisamos de direção é o primeiro passo para tomar decisões sábias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Talvez não haja palavras mais consoladoras em toda a literatura para aqueles que enfrentam momentos de escuridão. O Salmo não promete que evitaremos as dificuldades da vida. O vale da sombra da morte é parte da jornada, mas promete que não estaremos sozinhos nele. Esta perspectiva transforma nossa relação com o sofrimento, ajudando-nos a ver até mesmo nos momentos mais difíceis uma oportunidade para experimentar uma presença consoladora maior que nós mesmos. Avançando em nossa reflexão, encontramos no Salmo 1 um contraste poderoso entre dois estilos de vida. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este versículo nos ensina sobre a importância das influências em nossas vidas. As pessoas com quem escolhemos passar tempo e as vozes que escolhemos ouvir moldam profundamente nossa perspectiva e nosso caráter. O Salmo usa 3 verbos progressivos: andar, deter-se e assentar-se. Isso sugere um processo gradual pelo qual podemos ser influenciados negativamente. Primeiro, simplesmente andamos na mesma direção que aqueles que não têm bons valores. Depois começamos a nos demorar em sua companhia. Finalmente, nos estabelecemos completamente em seu meio. Esta progressão nos alerta para sermos cuidadosos com as pequenas concessões que podem nos levar para longe de nossos valores fundamentais. Em contraste, o homem bem-aventurado tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui aprendemos sobre a importância da meditação e da reflexão constante sobre princípios sábios. A palavra prazer é significativa. Não é um dever pesado, mas um deleite encontrar sabedoria nos ensinamentos eternos. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não carecem, e tudo quanto fizer prosperará. Esta metáfora da árvore nos ensina sobre crescimento sustentável e saúde espiritual. Uma árvore plantada junto às águas tem acesso constante à nutrição. Suas raízes se aprofundam, sua estrutura se fortalece e ela produz fruto consistentemente. Da mesma forma, quando fundamentamos nossas vidas em princípios sólidos e nos nutrimos constantemente de sabedoria, desenvolvemos uma estabilidade interior que nos permite enfrentar tanto as estações de abundância quanto as de escassez. Mergulhando mais profundamente nos ensinamentos bíblicos sobre gratidão, encontramos no Salmo 103 uma verdadeira sinfonia de reconhecimento. Bendize, ó minha alma, e ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O salmista está literalmente conversando consigo mesmo, instruindo sua própria alma a lembrar-se das bondades recebidas. Esta prática de falar consigo mesmo de forma positiva e recordar deliberadamente as bênçãos é uma ferramenta poderosa para cultivar uma atitude de gratidão. A tendência humana natural é focar no que está faltando ou no que está indo mal. A gratidão bíblica nos ensina a fazer o oposto, a catalogar conscientemente as coisas boas em nossas vidas. Quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, quem redime da perdição a tua vida e te coroa de benignidade e de misericórdia. Aqui vemos diferentes categorias de bênçãos: perdão, cura, redenção, bondade e misericórdia. Este exercício de enumeração específica das bênçãos é transformador. Quando nos acostumamos a procurar ativamente pelas evidências de cuidado em nossas vidas, nossa perspectiva geral se torna mais positiva e esperançosa. Começamos a ver até mesmo as pequenas coincidências favoráveis, como parte de um padrão maior de provisão e cuidado. Explorando agora as narrativas do Antigo Testamento, encontramos na história de José
uma das mais poderosas lições sobre perseverança e perdão. José foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado e esquecido na prisão. Sua vida parecia ter se tornado uma série interminável de injustiças. No entanto, em cada situação difícil, José manteve sua integridade e sua fé de que havia um propósito maior em suas experiências. Quando finalmente se tornou governador do Egito e teve a oportunidade de se vingar de seus irmãos, José escolheu o perdão. Suas palavras para eles revelam uma perspectiva madura sobre o sofrimento. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Esta declaração não minimiza a dor que José experimentou, nem excuse a maldade de seus irmãos. Em vez disso, reconhece que até mesmo as experiências mais dolorosas podem ser transformadas em instrumentos de bem quando mantemos a perspectiva correta. A lição de José nos ensina que nossa resposta ao sofrimento é mais importante que o sofrimento em si. Podemos escolher tornar-nos amargos e vingativos, ou podemos escolher crescer em sabedoria e compaixão. Esta escolha determina não apenas nossa felicidade pessoal, mas também nosso impacto nas vidas daqueles ao nosso redor. Outro aspecto poderoso da história de José é sua capacidade de interpretar sonhos e ver além das circunstâncias imediatas. Quando o faraó teve sonhos perturbadores sobre vacas gordas sendo devoradas por vacas magras, José não apenas interpretou o sonho, mas também ofereceu uma solução prática. Ele previu 7 anos de abundância, seguidos por 7 anos de fome, e propôs um plano para armazenar grãos durante os anos fartos. Esta sabedoria prática nos ensina sobre planejamento e previdência. José não foi apenas um sonhador místico, mas um administrador sábio, que compreendeu que a vida tem ciclos de abundância e escassez. Durante os tempos bons, devemos nos preparar para os tempos difíceis. Durante os tempos difíceis, devemos lembrar que eles não durarão para sempre. Esta perspectiva cíclica nos ajuda a manter o equilíbrio emocional e a tomar decisões sábias em todas as estações da vida. Caminhando através das páginas da sabedoria bíblica, chegamos ao livro de Provérbios, uma coleção incomparável de sabedoria prática para a vida cotidiana. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, declara o provérbio. Esta frase aparentemente simples contém uma verdade profunda sobre a natureza do conhecimento verdadeiro. O temor aqui não se refere a terror paralisante, mas a um reconhecimento respeitoso de que há uma ordem moral no universo e que somos responsáveis por nossas escolhas. É a humildade de admitir que não sabemos tudo e que precisamos de orientação para viver bem. Esta atitude de humildade intelectual é o solo fértil onde a verdadeira sabedoria pode crescer. Provérbios está cheio de observações práticas sobre relacionamentos humanos. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Este ensinamento simples pode transformar completamente nossa experiência nos relacionamentos. Quantos conflitos poderiam ser evitados se aplicássemos consistentemente este princípio? A sabedoria não está apenas em saber o que dizer, mas em como dizer e quando dizer. O livro também nos ensina sobre a importância da disciplina pessoal. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Esta metáfora poderosa compara a pessoa sem autocontrole a uma cidade sem defesas, vulnerável a todos os tipos de invasão e destruição. O autocontrole não é repressão neurótica, mas sim a capacidade madura de escolher nossas respostas em vez de sermos controlados por nossos impulsos imediatos. Refletindo sobre as parábolas de Jesus, encontramos um método único de ensino que usa histórias simples para transmitir verdades profundas sobre a vida e o caráter. A parábola do bom samaritano, por exemplo, desafia nossas noções preconcebidas sobre quem é nosso próximo e o que significa amar verdadeiramente. Na história, um homem é assaltado e deixado meio morto na estrada. 2 líderes religiosos passam por ele, mas se desviam para o outro lado. É um samaritano, membro de um grupo desprezado pelos judeus, que para ajudar. Ele não apenas presta primeiros socorros, mas também leva o homem ferido para uma hospedaria, paga por seus cuidados
e promete voltar para pagar qualquer despesa adicional. Esta parábola quebra várias expectativas sociais da época. Os homens bons da história são aqueles que ignoram a necessidade, enquanto o outsider social é quem demonstra verdadeira bondade. Jesus nos ensina que a verdadeira religiosidade não está em títulos ou posições, mas em ações compassivas. Mais ainda, o samaritano não se limitou a fazer o mínimo necessário. Ele foi além, certificando-se de que o homem ferido teria cuidado contínuo. A lição aqui vai além da simples bondade. Nos ensina sobre o amor incondicional que não pergunta primeiro sobre a origem, o status social ou a capacidade de retribuição da pessoa necessitada. Nos desafia a examinar nossas próprias motivações quando ajudamos outros. Estamos verdadeiramente preocupados com seu bem-estar ou estamos principalmente interessados em como nossa ajuda nos fará parecer ou sentir? A parábola do filho pródigo oferece outra perspectiva poderosa sobre relacionamentos e perdão. Um jovem pede sua herança prematuramente, essencialmente desejando que seu pai estivesse morto. Ele desperdiça tudo em vida dissoluta e, eventualmente, se encontra alimentando porcos, desejando comer a comida dos animais. Quando finalmente cai em si, decide voltar para casa não como filho, mas como servo. O que torna esta história tão poderosa é a resposta do pai. Ele não espera o filho chegar até a casa. Quando o vê de longe, corre para encontrá-lo, o abraça e imediatamente restaura sua posição como filho. Não há período probatório. Não há lista de condições a serem cumpridas. O perdão é imediato e completo. Esta parábola nos ensina sobre a natureza do verdadeiro perdão. Não é uma tolerância relutante ou uma segunda chance condicional. É uma restauração completa do relacionamento, como se a ofensa nunca tivesse acontecido. Para aqueles que lutam para perdoar outros ou para aceitar o perdão para si mesmos, esta história oferece um modelo radical de graça incondicional. A reação do irmão mais velho na parábola também é instrutiva. Ele fica ressentido com a celebração, argumentando que tem sido fiel todos esses anos sem receber tal festa. O pai responde gentilmente: "Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas." Esta resposta revela que o irmão mais velho não entendeu verdadeiramente o coração de seu pai. Ele via sua obediência como uma forma de ganhar favor, quando na verdade sempre teve acesso completo ao amor e aos recursos paternos. Esta parte da história nos alerta contra a mentalidade de merecimento nos relacionamentos. Quando fazemos o bem esperando recompensas específicas ou reconhecimento, perdemos a alegria pura de simplesmente fazer o que é certo. A verdadeira maturidade relacional está em servir e amar sem manter um registro mental de nossos sacrifícios. Navegando pelas águas profundas da sabedoria bíblica, encontramos no livro de Jó uma exploração incomparável do sofrimento humano e da fé em meio à adversidade extrema. Jó era um homem íntegro e próspero, que perdeu tudo em uma série de tragédias devastadoras. Seus filhos morreram, suas propriedades foram destruídas, sua saúde se deteriorou, e até mesmo sua esposa o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. O que torna a história de Jó tão relevante é que ela não oferece respostas fáceis para o problema do sofrimento. Os amigos de Jó tentam explicar suas tragédias como consequência de pecados ocultos, mas essa explicação simples é rejeitada. Jó mantém sua integridade e sua fé, mesmo quando não consegue entender por que está sofrendo. A lição mais profunda de Jó não é uma explicação do sofrimento, mas uma demonstração de que é possível manter a fé e a dignidade mesmo quando a vida não faz sentido. Jó clama, questiona, até mesmo argumenta com Deus, mas nunca abandona sua confiança fundamental na bondade divina. Esta postura nos ensina que a fé madura não exige respostas para todas as perguntas, mas confia no caráter daquele em quem acreditamos. Eu sei que o meu Redentor vive, declara Jó em meio a seu sofrimento. Esta afirmação de esperança em meio à escuridão é uma das declarações mais poderosas de fé em toda a literatura. Nos ensina que a esperança verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma convicção profunda sobre a natureza última da realidade. Ao final da história, quando Jó tem um encontro direto com Deus,
Ele não recebe explicações detalhadas sobre seu sofrimento. Em vez disso, recebe uma perspectiva expandida sobre a grandeza e complexidade do universo. Esta experiência o leva a uma humildade mais profunda e a uma compreensão de que há aspectos da existência que estão além da compreensão humana completa. Sabedoria de Jó nos ensina a abraçar o mistério sem perder a fé, nos encoraja a fazer nossas perguntas honestas, enquanto permanecemos abertos à possibilidade de que algumas respostas podem estar além de nossa capacidade atual de compreender. Esta postura nos liberta da necessidade de ter tudo explicado para podermos viver com paz e propósito. Explorando os ensinamentos sobre compaixão e justiça social, encontramos nos profetas hebreus algumas das vozes mais poderosas da história humana, defendendo os direitos dos oprimidos e marginalizados. O profeta Miqueias resume esta ênfase de forma memorável. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Esta passagem destila a essência da vida espiritual em 3 elementos simples: justiça, bondade e humildade. A justiça não é apenas seguir regras, mas ativamente buscar equidade e defendê-la em nossas comunidades. A bondade não é apenas evitar fazer mal, mas procurar oportunidades de fazer bem. A humildade não é autodesprezo, mas um reconhecimento honesto de nosso lugar no grande esquema das coisas. O profeta Isaías amplia esta visão com palavras poderosas sobre o tipo de adoração que realmente importa. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E quando vires o nu que o cubras e não te escondas da tua carne? Estas palavras desafiam qualquer tendência de separar a vida espiritual da responsabilidade social. A verdadeira espiritualidade, segundo os profetas, sempre resulta em ação compassiva em favor daqueles que mais precisam. Não podemos afirmar amar a Deus enquanto ignoramos as necessidades práticas de nossos semelhantes. Esta ênfase profética nos ensina que a transformação pessoal e a transformação social estão intimamente conectadas. À medida que crescemos em maturidade espiritual, naturalmente nos tornamos mais sensíveis às injustiças ao nosso redor e mais motivados a fazer nossa parte para corrigi-las. Não se trata de tentar salvar o mundo sozinhos, mas de contribuir fielmente dentro de nossa esfera de influência. Contemplando os ensinamentos sobre perdão e reconciliação, descobrimos que a Bíblia oferece uma perspectiva única sobre como lidar com conflitos e feridas relacionais. Jesus ensinou seus seguidores a orar: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esta oração conecta diretamente nosso relacionamento com Deus com nossos relacionamentos com outras pessoas. O perdão bíblico não é fingir que a ofensa nunca aconteceu ou que não foi dolorosa. É uma decisão consciente de libertar tanto o ofensor quanto nós mesmos das consequências contínuas da ofensa. Quando nos recusamos a perdoar, nos tornamos prisioneiros de nossa própria amargura. O perdão é, em primeiro lugar, um presente que damos a nós mesmos. Jesus ilustrou este princípio com a parábola do servo impiedoso. Um homem devia ao seu senhor uma quantia impossível de pagar, 10.000 talentos, equivalente a milhões de dólares hoje. Quando implorou por misericórdia, toda a dívida foi perdoada. No entanto, este mesmo homem saiu e encontrou um colega que lhe devia 100 denários, uma quantia pequena em comparação, e o fez prender por não poder pagar. Quando o senhor soube disso, ficou indignado. Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? A lição é clara. Aqueles que experimentaram perdão devem estar prontos a oferecê-lo a outros. Esta parábola nos ensina sobre proporção e perspectiva. Quando realmente compreendemos quão falhos somos e quanta graça precisamos, torna-se mais fácil estender graça a outros. A falta de perdão muitas vezes surge quando esquecemos nossa própria necessidade de misericórdia.
Mergulhando nas profundezas dos salmos de lamentação, encontramos uma honestidade emocional que é ao mesmo tempo refrescante e consoladora. O Salmo 88, por exemplo, é um dos mais sombrios de toda a coleção, sem uma única nota de esperança em seus versículos finais. O salmista clama: Senhor, Deus da minha salvação, tenho clamado de dia e de noite diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Este salmo nos ensina que é normal e até mesmo saudável expressar nosso desespero e confusão quando a vida se torna insuportável. O fato de que tal salmo está incluído nas Escrituras Sagradas nos dá permissão para ser honestos sobre nossos sentimentos mais sombrios. Não precisamos fingir que está tudo bem quando não está. Ao mesmo tempo, o próprio ato de dirigir nossa dor para o divino, mesmo quando não recebemos respostas imediatas, é um ato de fé. O salmista não está abandonando sua fé. Ele está lutando com ela, o que é muito diferente. Esta luta honesta é muitas vezes o caminho para uma fé mais profunda e resistente. Outros salmos nos mostram a jornada do desespero para a esperança. O Salmo 30 começa com celebração. Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque me alçaste e não deixaste que os meus inimigos se regozijassem sobre mim. Mas então o salmista relembra um período de dificuldade. Senhor, na tua benevolência, fizeste forte o meu monte, escondeste o teu rosto, e fiquei perturbado. A honestidade aqui é notável. O salmista admite que houve um tempo quando se sentiu abandonado, quando as coisas que antes lhe davam segurança pareciam ter desaparecido, mas ele também testifica da transformação que experimentou. Converteste o meu pranto em folguedo, despojaste-me do meu saco de cilício e me cingiste de alegria. Esta progressão nos ensina que as estações sombrias da vida não são permanentes. Embora possam durar mais do que gostaríamos e serem mais intensas do que pensávamos poder suportar, elas eventualmente dão lugar a algo novo. A promessa não é que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que elas não terão a palavra final em nossa história. Contemplando os ensinamentos sobre contentamento e simplicidade, encontramos no apóstolo Paulo um exemplo extraordinário de alguém que aprendeu a ser feliz em qualquer circunstância. Aprendi a contentar-me com o que tenho, escreve ele aos Filipenses. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Paulo não está dizendo que é naturalmente uma pessoa contente ou que nunca deseja mudanças em sua situação. Ele diz que aprendeu contentamento. Foi um processo, uma disciplina desenvolvida ao longo do tempo. Esta perspectiva é encorajadora, porque sugere que o contentamento é uma habilidade que pode ser cultivada, não apenas um traço de personalidade com o qual alguns nascem. A chave para o contentamento de Paulo parece estar em sua perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Ele continua: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Seu contentamento não vem de ter controle sobre suas circunstâncias, mas de ter uma fonte de força que transcende as circunstâncias. Esta lição é particularmente relevante em nossa cultura consumista, onde somos constantemente bombardeados com mensagens de que precisamos de mais coisas para ser felizes. O contentamento bíblico não é complacência ou falta de ambição saudável. É a paz interior que vem de saber que nosso valor e nossa alegria não dependem de fatores externos. Paulo também nos ensina sobre gratidão em meio às dificuldades. Escrevendo de uma prisão romana, ele encoraja os filipenses: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Esta não é uma felicidade superficial que ignora a realidade das dificuldades, mas uma alegria profunda baseada em realidades que permanecem constantes, mesmo quando as circunstâncias mudam. Explorando as narrativas de transformação pessoal, encontramos na história de Pedro um exemplo poderoso de como as pessoas podem mudar fundamentalmente. Pedro era impulsivo, arrogante em sua autoconfiança e propenso a falar antes de pensar. Quando Jesus foi preso, Pedro o negou 3 vezes, exatamente como Jesus havia previsto que ele faria. Após a ressurreição, Jesus teve uma conversa restauradora com Pedro à beira do mar.
3 vezes Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E 3 vezes Pedro respondeu afirmativamente. Cada pergunta e resposta correspondiam a uma de suas negações anteriores. Jesus não estava punindo Pedro, mas oferecendo-lhe uma oportunidade de afirmar publicamente seu amor e compromisso. O que torna esta história tão poderosa é que ela demonstra que o fracasso não precisa ser final. Pedro havia falhado de forma espetacular, mas isso não definiu sua identidade permanentemente. Ele foi restaurado não apenas ao relacionamento, mas a uma posição de liderança. O homem que negou conhecer Jesus tornou-se aquele que pregou corajosamente no dia de Pentecostes. A transformação de Pedro nos ensina que o caráter pode ser mudado. Os padrões de comportamento que nos têm limitado não precisam nos definir para sempre. Com o tratamento adequado de nossas feridas e fracassos e com um compromisso genuíno com o crescimento, podemos nos tornar pessoas fundamentalmente diferentes. Esta perspectiva oferece esperança tremenda para aqueles que se sentem presos por seus próprios padrões destrutivos. A história de Pedro sugere que até mesmo nossas maiores falhas podem se tornar pontos de virada para um crescimento positivo, desde que respondamos a elas com humildade e determinação de mudar. Refletindo sobre os ensinamentos acerca da sabedoria prática para relacionamentos, encontramos no livro de Provérbios uma riqueza de insights sobre como navegar as complexidades da interação humana. O ferro afia o ferro, assim o homem ao seu amigo. Esta metáfora simples captura uma verdade profunda sobre o crescimento mútuo nos relacionamentos saudáveis. Quando duas pessoas se relacionam de forma construtiva, cada uma contribui para o aprimoramento da outra. Assim como o ferro precisa do atrito com outro ferro para se tornar mais afiado, nós precisamos da interação honesta e respeitosa com outros para nos desenvolvermos como pessoas. Este princípio nos ensina que os relacionamentos mais valiosos não são necessariamente os mais fáceis ou confortáveis. São aqueles onde podemos ser desafiados de forma amorosa a crescer, onde nossas perspectivas são expandidas e onde nosso caráter é refinado através da interação respeitosa com diferenças. Um verdadeiro amigo não apenas concorda conosco em tudo, mas tem a coragem de nos confrontar quando necessário e a sabedoria de fazê-lo com amor. Provérbios também nos adverte sobre a importância de escolher cuidadosamente nossas palavras. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Esta declaração reconhece o poder tremendo que nossas palavras têm para construir ou destruir, para curar ou ferir, para encorajar ou desencorajar. Cada conversa que temos é uma oportunidade de plantar sementes de vida ou de morte na experiência de outra pessoa. Quando compreendemos verdadeiramente este princípio, começamos a prestar mais atenção, não apenas ao que dizemos, mas também a como dizemos e quando escolhemos falar ou permanecer em silêncio. Aprendemos que às vezes a palavra mais poderosa é aquela que não pronunciamos, especialmente quando estamos tentados a responder com raiva ou crítica destrutiva. Caminhando suavemente através das narrativas de hospitalidade e generosidade, descobrimos na história de Abraão e os 3 visitantes uma lição profunda sobre como tratar estranhos e oportunidades inesperadas. Quando Abraão viu 3 homens se aproximando de sua tenda, no calor do dia, ele imediatamente se levantou para recebê-los. Ofereceu-lhes descanso, água para lavar os pés e preparou uma refeição abundante. O que torna esta história notável é que Abraão não sabia inicialmente quem eram esses visitantes. Ele os tratou com generosidade, simplesmente porque era sua natureza ser hospitaleiro. Mais tarde, descobriu-se que eles eram mensageiros divinos trazendo promessas importantes sobre seu futuro. A lição aqui não é que devemos ser gentis porque nunca sabemos quando podemos estar entretendo anjos, mas que a generosidade genuína flui naturalmente de um coração bem formado. Esta narrativa nos ensina sobre a beleza de tratar cada pessoa que encontramos como se fosse preciosa, independentemente de sua aparência externa ou status social. Quando desenvolvemos esta perspectiva, transformamos não apenas a experiência daqueles que encontramos, mas também enriquecemos profundamente nossa própria vida.
Cada interação se torna uma oportunidade de expressar o melhor de nosso caráter. A generosidade de Abraão também nos mostra que a verdadeira hospitalidade envolve sacrifício pessoal. Ele não ofereceu apenas o que era conveniente ou fácil, mas preparou ativamente uma experiência acolhedora para seus visitantes. Esse tipo de generosidade intencional requer planejamento, esforço e disposição de colocar as necessidades dos outros antes de nosso próprio conforto. Fluindo naturalmente para as lições sobre paciência e tempo de Deus, encontramos na história de Sara e Abraão uma exploração tocante sobre esperar por promessas que parecem impossíveis. Deus havia prometido que eles teriam um filho, mas os anos passaram e Sara permaneceu estéril. Quando ela já havia passado da idade natural de ter filhos, ela riu quando ouviu a promessa renovada, perguntando se realmente poderia dar à luz na sua idade avançada. A pergunta retórica feita em resposta foi: há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Esta questão penetra no coração de todas as nossas dúvidas sobre possibilidades aparentemente impossíveis em nossas próprias vidas. Quando enfrentamos situações que parecem sem esperança, quando os recursos humanos se esgotaram e as soluções naturais não existem, somos convidados a considerar se há limites para o que pode acontecer. A história de Sara nos ensina que o tempo de Deus frequentemente não coincide com o nosso cronograma pessoal. Ela esperou décadas pela realização da promessa, muito além do que parecia razoável ou natural. Esta espera prolongada não foi crueldade divina, mas uma oportunidade para que sua fé se aprofundasse e para que o milagre, quando finalmente acontecesse, fosse inequivocamente extraordinário. Para aqueles que estão esperando por mudanças em suas próprias circunstâncias, a história de Sara oferece esperança e perspectiva. Nos lembra que os atrasos não são necessariamente negações e que, às vezes, as melhores coisas vêm para aqueles que aprendem a esperar com graça. A paciência forçada pelas circunstâncias pode se transformar em paciência escolhida pelo caráter, mergulhando nas profundezas das narrativas sobre redenção e segundas chances. A história de Rabi nos apresenta uma mulher cujo passado não determinou seu futuro. Rabi era uma prostituta que vivia em Jericó quando os espias israelitas chegaram para reconhecer a terra. Em vez de denunciá-los às autoridades, ela os escondeu e os ajudou a escapar, demonstrando fé no Deus de Israel. Quando Jericó foi conquistada, Rabi e sua família foram poupadas por causa de sua bondade para com os espias. Mais notavelmente ainda, ela se tornou parte da linhagem messiânica, sendo listada como ancestral do rei Davi e, consequentemente, de Jesus. Esta inclusão de uma mulher gentia e prostituta na linhagem sagrada desafia todas as expectativas sobre quem pode ser usado para propósitos nobres. A história de Raabe nos ensina que nosso passado não precisa determinar nosso destino. Independentemente das escolhas que fizemos anteriormente ou das circunstâncias que nos trouxeram ao ponto onde estamos agora, sempre existe a possibilidade de mudança e redenção. Um ato de fé corajoso pode alterar completamente a trajetória de uma vida. Raabe também nos mostra que a fé verdadeira se manifesta em ação. Ela não apenas acreditou no poder do Deus de Israel, mas arriscou sua própria segurança para agir de acordo com essa crença. Esta combinação de fé interna e coragem externa é o que transforma tanto o crente quanto as circunstâncias ao seu redor. Navegando suavemente através dos ensinamentos sobre liderança servil, encontramos em Moisés um exemplo poderoso de alguém que relutantemente aceitou uma responsabilidade enorme e aprendeu a liderar através do serviço. Quando Deus o chamou da sarça ardente para libertar Israel do Egito, Moisés apresentou várias desculpas sobre por que ele não era a pessoa certa para a tarefa. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Perguntou ele. Esta pergunta revela uma humildade genuína, mas também uma falta de compreensão sobre como Deus trabalha através de pessoas imperfeitas. A resposta divina foi simples: certamente eu serei contigo. O poder para a liderança não viria da própria capacidade de Moisés, mas da presença divina com ele. Moisés também expressou preocupação sobre suas habilidades de comunicação. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. Interessantemente,
Em vez de milagrosamente curar esta deficiência, Deus providenciou Arão para ser o porta-voz de Moisés. Esta solução nos ensina que Deus frequentemente trabalha através de nossas fraquezas e limitações. Não apesar delas, nossas inadequações podem se tornar oportunidades para dependência divina e colaboração humana. Durante os 40 anos no deserto, Moisés aprendeu que liderar o povo de Deus significava interceder por eles, carregar seus fardos e permanecer fiel mesmo quando eles eram ingratos e rebeldes. Quando os israelitas fizeram o bezerro de ouro e Deus ameaçou destruí-los, Moisés corajosamente intercedeu. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. Esta disposição de Moisés de sacrificar seu próprio bem-estar pelo bem de seu povo define a essência da liderança servil. Ele não estava interessado em poder pessoal ou glória, mas em cumprir fielmente sua responsabilidade para com aqueles que havia sido chamado a servir. Esta perspectiva transforma completamente nossa compreensão do que significa liderar outros. Transitando suavemente para as lições sobre fé em meio à incerteza, a história de Gideão nos oferece insights profundos sobre como Deus pode usar pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, ele o chamou de varão valoroso, embora Gideão estivesse se escondendo no lagar por medo dos midianitas. Gideão questionou esta avaliação. Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Sua pergunta reflete a confusão natural que sentimos quando nossas circunstâncias parecem contradizer a bondade divina. Gideão estava lutando para reconciliar as histórias que havia ouvido sobre os milagres do passado com a realidade difícil de seu presente. Quando foi comissionado para libertar Israel, Gideão pediu sinais para confirmar que realmente havia ouvido de Deus. Primeiro, ele colocou um velo de lã no chão, pedindo que ficasse molhado enquanto o solo ao redor permanecesse seco. No dia seguinte, ele inverteu o pedido. Alguns criticam Gideão por sua falta de fé, mas talvez devêssemos admirar sua honestidade sobre suas dúvidas e sua disposição de buscar confirmação quando não tinha certeza. A vitória de Gideão sobre os midianitas com apenas 300 homens usando tochas, cântaros e trombetas demonstra como Deus pode trabalhar através de métodos que parecem inadequados pelos padrões humanos. A estratégia não fazia sentido militar, mas criou confusão no acampamento inimigo, que resultou em sua derrota completa. Esta narrativa nos ensina que quando Deus nos chama para uma tarefa, Ele também providencia os meios para sua realização, mesmo que esses meios pareçam insuficientes ou não convencionais. Nossa responsabilidade não é ter todas as respostas antes de começar, mas dar o primeiro passo em obediência e confiar que os recursos necessários serão fornecidos ao longo do caminho. Fluindo graciosamente para os ensinamentos sobre perdão e reconciliação familiar, a história de José e seus irmãos continua a oferecer insights ricos sobre como lidar com traição e mágoa dentro da família. Quando José finalmente revelou sua identidade aos irmãos que o haviam vendido como escravo, sua primeira preocupação não foi confrontá-lo sobre sua maldade passada, mas tranquilizá-lo sobre suas intenções presentes. Não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, disse ele, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Esta perspectiva extraordinária reframou completamente a traição que havia sofrido. Em vez de se ver como vítima, José se via como parte de um plano maior para preservar vidas durante a fome. José não apenas perdoou seus irmãos, mas também providenciou para que toda a família se mudasse para o Egito, onde poderiam ser cuidados durante os anos difíceis que estavam por vir. Ele transformou sua posição de poder em uma oportunidade de abençoar aqueles que o haviam prejudicado. Esta resposta vai muito além do perdão passivo para o amor ativo. Quando seu pai Jacó morreu, os irmãos ficaram preocupados de que José pudesse finalmente se vingar deles. Mais uma vez José os tranquilizou. Não temais. Porventura estou eu em lugar de Deus? Esta pergunta revelou sua humildade madura. Ele reconheceu que a vingança não era sua prerrogativa,
e que julgar os motivos e merecer punição estava além de sua autoridade. A história de José nos ensina que o verdadeiro perdão não apenas liberta o ofensor, mas também transforma o ofendido. Quando escolhemos ver nossas experiências dolorosas através de uma lente maior de propósito e significado, descobrimos que até mesmo nossas feridas mais profundas podem se tornar fontes de sabedoria e compaixão que nos permitem ajudar outros. Caminhando suavemente através das narrativas sobre coragem moral, encontramos em Daniel um exemplo inspirador de como manter convicções em um ambiente hostil. Quando Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia, eles se encontraram em uma cultura que desafiava tudo em que acreditavam. No entanto, em vez de simplesmente se adaptarem completamente ou se rebelarem abertamente, eles encontraram maneiras sábias de permanecer fiéis a seus princípios. Quando ofereceram a Daniel a comida e o vinho do rei, ele respeitosamente pediu permissão para comer apenas legumes e beber água. Sua abordagem não foi confrontativa ou crítica da cultura babilônica, mas foi uma afirmação quieta de seus próprios valores. O resultado foi que ele e seus amigos se tornaram mais saudáveis e sábios do que aqueles que seguiram o caminho convencional. Esta estratégia de Daniel nos ensina sobre a diferença entre compromisso destrutivo e sabedoria cultural. Ele encontrou maneiras de honrar suas convicções sem alienar desnecessariamente aqueles ao seu redor. Sua integridade silenciosa acabou ganhando o respeito até mesmo daqueles que, inicialmente, poderiam ter se oposto às suas práticas. Mais tarde, quando Daniel foi promovido a posições de liderança no reino, sua excelência no trabalho e sua integridade pessoal se tornaram tão evidentes que seus inimigos só conseguiram encontrar falhas em sua devoção a Deus quando passaram uma lei proibindo orações a qualquer Deus exceto o rei por 30 dias. Daniel continuou sua prática de orar 3 vezes ao dia, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. A lealdade de Daniel a Deus custou-lhe uma noite na cova dos leões, mas sua fidelidade foi recompensada com proteção milagrosa. Mais importante ainda, seu testemunho corajoso levou o rei Dário a emitir um decreto reconhecendo o poder do Deus de Daniel em todo o reino. Sua disposição de sofrer por suas convicções resultou em uma influência muito maior do que ele poderia ter tido através de compromissos. A vida de Daniel nos ensina que a integridade pessoal e a excelência profissional podem coexistir de forma poderosa. Quando somos tanto competentes em nosso trabalho quanto consistentes em nossos valores, ganhamos uma plataforma de influência que pode impactar positivamente nossa cultura ao nosso redor. Nossa fidelidade em coisas pequenas nos prepara para oportunidades maiores de fazer diferença, deslizando naturalmente para as lições sobre humildade e grandeza verdadeira. A história do rei Nabucodonosor oferece uma perspectiva única sobre como o orgulho precede a queda e como a humildade pode restaurar até mesmo os mais poderosos. Nabucodonosor era o governante do império mais poderoso de sua época, mas sua arrogância o levou a uma queda espetacular. Enquanto caminhava pelo telhado de seu palácio em Babilônia, admirando a magnificência de sua capital, ele disse: "Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência?" Imediatamente após estas palavras orgulhosas, uma voz do céu anunciou que seu reino seria tirado dele, até que ele reconhecesse que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Nabucodonosor foi afligido com uma condição mental que o fez viver como um animal por 7 anos. Durante este período de humilhação, todas suas conquistas humanas se tornaram irrelevantes. Ele foi forçado a confrontar a realidade de sua própria fragilidade e dependência. Esta experiência extrema foi necessária para quebrar seu orgulho endurecido e trazê-lo a uma compreensão verdadeira de seu lugar no universo. Quando sua sanidade finalmente foi restaurada, Nabucodonosor escreveu: "Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço, e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba." Esta transformação de arrogância para a adoração
representa uma das mudanças mais dramáticas de perspectiva registradas na história. A experiência de Nabucodonosor nos ensina que a verdadeira grandeza não está em nossa capacidade de construir impérios ou acumular poder, mas em nossa disposição de reconhecer nossa dependência de algo maior que nós mesmos. O orgulho nos isola e endurece nosso coração, enquanto a humildade nos conecta com outros e nos mantém abertos ao crescimento contínuo. Navegando calmamente através dos ensinamentos sobre fidelidade em coisas pequenas, a parábola dos talentos nos oferece insights profundos sobre responsabilidade e crescimento. Um homem partindo para uma viagem longa confiou diferentes quantidades de dinheiro a 3 servos de acordo com suas habilidades individuais. 2 dos servos investiram sabiamente e dobraram o que haviam recebido. Mas o terceiro, com medo, enterrou seu talento na terra. Quando o senhor voltou, ele elogiou os 2 servos fiéis com as mesmas palavras. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. É significativo que ambos receberam o mesmo elogio, mesmo que um tivesse começado com mais talentos que o outro. A avaliação foi baseada em sua fidelidade com o que lhes foi confiado, não na quantidade de seus recursos iniciais. O servo que enterrou seu talento foi repreendido não por ter perdido o dinheiro através de investimentos ruins, mas por sua inatividade baseada no medo. Sua explicação foi: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Seu medo o paralisou e o impediu de tentar qualquer coisa produtiva. Esta parábola nos ensina que somos responsáveis por desenvolver e usar os recursos, habilidades e oportunidades que nos foram dados. O crescimento requer risco, e o risco sempre envolve a possibilidade de falha. No entanto, a inatividade baseada no medo é mais perigosa que o fracasso baseado em tentativa honesta. Quando não usamos nossos dons, os perdemos. A lição mais profunda aqui pode ser que Deus não está interessado principalmente em nossa capacidade natural ou em nossas circunstâncias iniciais, mas em nossa disposição de ser fiéis com o que temos. Esta perspectiva liberta aqueles que se sentem limitados por seus recursos e desafia aqueles que podem estar desperdiçando suas vantagens. Cada pessoa tem algo único para contribuir, e todos são chamados à fidelidade dentro de sua própria esfera. Fluindo suavemente para as narrativas sobre esperança em meio ao exílio, encontramos no livro de Esther uma história notável sobre providência divina, trabalhando através de circunstâncias aparentemente coincidentes. Esther era uma jovem judia órfã que foi criada por seu primo Mordecai no exílio babilônico. Quando o rei Assuero procurou uma nova rainha, Esther foi escolhida, embora ela mantivesse sua identidade étnica em segredo. Quando Hamã, um oficial do reino, conspirou para destruir todos os judeus no império, Mordecai apelou a Esther para interceder junto ao rei. Inicialmente, Esther hesitou porque aproximar-se do rei sem ser convidada poderia resultar em morte. Mordecai então pronunciou palavras que se tornaram famosas. Quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Esta pergunta transformou a perspectiva de Esther sobre sua posição. Em vez de ver sua elevação à rainha como simplesmente boa sorte pessoal, ela começou a considerá-la como parte de um propósito maior. Sua influência e acesso não eram apenas privilégios para desfrutar, mas responsabilidades para usar em benefício de outros. Esther decidiu arriscar sua vida para salvar seu povo, dizendo: se perecer, pereci. Esta decisão corajosa não apenas salvou os judeus da destruição, mas também resultou na elevação de Mordecai e no estabelecimento da festa de Purim para comemorar a libertação. O que começou como uma situação desesperadora se transformou em celebração e vitória. História de Esther nos ensina sobre a importância de reconhecer que nossa posição na vida pode ter propósitos que vão além de nosso benefício pessoal. As oportunidades, conexões e influência que temos podem ser ferramentas para abençoar outros e fazer diferença em situações críticas. Quando compreendemos esta perspectiva, nossa vida ganha significado maior
e nosso senso de responsabilidade se expande. Transitando gentilmente para os ensinamentos sobre perseverança na adversidade, a história de Neemias reconstruindo os muros de Jerusalém oferece lições práticas sobre liderança durante tempos difíceis. Quando Neemias ouviu sobre a condição ruinosa de Jerusalém, ele chorou, jejuou e orou antes de pedir permissão ao rei para retornar e reconstruir a cidade. Ao chegar a Jerusalém, Neemias secretamente inspecionou os danos durante a noite, antes de apresentar seu plano aos líderes locais. Esta preparação cuidadosa demonstra a importância de entender completamente uma situação antes de tentar mobilizar outros para uma solução. Quando finalmente apresentou sua visão, ele pôde falar com conhecimento específico e autoridade baseada em observação direta. Durante a reconstrução, Neemias enfrentou oposição externa de inimigos que zombaram do projeto e ameaçaram atacar os trabalhadores. Sua resposta foi multifacetada. Ele orou pedindo proteção, postou guardas, armou os trabalhadores e organizou um sistema onde metade trabalhava enquanto a outra metade ficava de sentinela. Esta combinação de fé prática e preparação prudente exemplifica sabedoria de liderança. Neemias também lidou com problemas internos quando descobriu que os ricos estavam explorando os pobres durante o período de reconstrução. Em vez de ignorar o problema social para focar apenas no projeto físico, ele confrontou a injustiça diretamente. Convocou uma assembleia pública e desafiou os nobres a cancelarem as dívidas e retornarem as propriedades que haviam confiscado. Pessoalmente, Neemias estabeleceu um exemplo de sacrifício, recusando-se a aceitar o salário de governador e fornecendo refeições diárias para 150 pessoas à sua própria custa. Sua integridade pessoal deu credibilidade aos seus apelos por justiça e sacrifício dos outros. Líderes eficazes não pedem aos outros para fazer o que eles mesmos não estão dispostos a fazer. O muro foi completado em 52 dias, um prazo notavelmente curto para um projeto tão grande. O sucesso veio não apenas através de organização eficiente, mas através de um povo unificado, trabalhando com propósito comum sob liderança íntegra. Quando as pessoas compreendem a importância de sua contribuição para algo maior que elas mesmas, obstáculos aparentemente impossíveis podem ser superados. Deslizando naturalmente para as lições sobre sabedoria feminina, encontramos na mulher sunamita uma demonstração notável de discernimento espiritual e hospitalidade generosa. Ela reconheceu que o profeta Eliseu era um santo homem de Deus, mesmo quando outros podem não ter percebido sua importância. Esta percepção espiritual a levou a convencer seu marido a construir um quarto especial em sua casa, onde Eliseu pudesse ficar sempre que passasse pela região. A hospitalidade da mulher sunamita não foi motivada por expectativa de recompensa, mas por reconhecimento genuíno do valor espiritual. Quando Eliseu quis retribuir sua bondade e perguntou o que poderia fazer por ela, ela inicialmente disse que não precisava de nada. Sua generosidade era pura, sem agenda oculta. No entanto, quando seu servo sugeriu que ela não tinha filhos e seu marido era idoso, Eliseu prometeu que ela teria um filho no ano seguinte. Quando a criança nasceu e depois morreu inesperadamente, a fé da mulher foi severamente testada. Em vez de aceitar a tragédia como final, ela viajou imediatamente para encontrar Eliseu. Suas palavras para ele foram diretas. Porventura pedi eu a meu senhor um filho? Não disse eu, não me enganes. Sua honestidade emocional sobre sua dor e decepção demonstra que a fé madura pode coexistir com questionamentos honestos. A ressurreição de seu filho, através da oração de Eliseu, recompensou sua perseverança e fé. Mais tarde, quando Eliseu a avisou sobre uma fome de 7 anos que estava chegando, ela agiu imediatamente na informação, mudando-se com sua família para a terra dos filisteus. Sua disposição de agir rapidamente, baseada em conselho espiritual confiável, a protegeu durante os anos difíceis. Quando ela retornou após a fome, descobriu que sua terra havia sido confiscada. Providencialmente, ela chegou ao palácio real exatamente quando o servo de Eliseu estava contando ao rei sobre os milagres do profeta, incluindo a ressurreição de seu filho. Esta coincidência divina
resultou na restauração completa de sua propriedade e de toda a renda que ela havia perdido durante sua ausência. História da mulher sunamita nos ensina sobre a importância de reconhecer e honrar a obra de Deus na vida de outros, mesmo quando isso requer sacrifício pessoal. Sua generosidade desinteressada criou um relacionamento que se tornou fonte de bênção em momentos de necessidade. Também aprendemos que a fé não significa aceitar passivamente toda tragédia, mas pode incluir a busca ativa por soluções e intervenção divina. Navegando calmamente através dos ensinamentos sobre liderança relutante, a história de Jeremias oferece perspectivas profundas sobre como cumprir uma vocação difícil com integridade. Quando Deus chamou Jeremias para ser profeta, sua primeira resposta foi: "Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque ainda sou criança." Esta objeção refletia tanto humildade genuína quanto medo compreensível da responsabilidade. A resposta divina foi encorajadora, mas firme. Não digas: "Eu sou uma criança", porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Jeremias aprendeu que a adequação para o serviço divino não vem de nossa capacidade natural, mas de obediência à vocação recebida e confiança na presença divina. A mensagem que Jeremias foi chamado para proclamar era extremamente impopular. Ele teve que avisar sobre julgamento vindouro, chamar ao arrependimento e profetizar sobre destruição e exílio. Sua pregação o tornou alvo de perseguição, prisão e tentativas de assassinato. Em vários momentos, ele expressou o desejo de desistir de sua vocação profética. Então disse eu: "Não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome." Mas foi no meu coração como fogo ardente, fechado nos meus ossos, e cansava-me de sofrer e não podia mais. Esta descrição vívida captura a tensão entre o desejo humano natural de evitar dificuldades e a compulsão interior de cumprir uma vocação divina. Jeremias descobriu que não podia simplesmente parar de ser quem Deus o havia chamado para ser. Apesar das dificuldades, Jeremias permaneceu fiel à sua vocação por mais de 40 anos. Ele desenvolveu uma intimidade profunda com Deus através de suas lutas, expressando honestamente suas dúvidas e frustrações enquanto continuava obedecendo. Suas orações registradas no livro que leva seu nome mostram um relacionamento autêntico, caracterizado tanto por confiança quanto por questionamento honesto. A fidelidade de Jeremias foi eventualmente vindicada quando suas profecias se cumpriram. Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado e o povo foi levado para o exílio, exatamente como ele havia avisado. Quando olhamos para Jeremias, que permaneceu fiel a Deus por muitos anos difíceis, nossos corações se abrem para entender melhor como a vida nos transforma através de seus diferentes momentos. Cada coisa que vivemos, cada palavra que escutamos, cada momento de silêncio que abraçamos, ajuda a formar quem somos. A Bíblia nos ensina que existe uma beleza quieta no processo lento de crescimento espiritual. Uma mudança que não acontece de uma vez, mas nos pequenos momentos de escolha que fazemos todo dia. A vida tem seu próprio ritmo, como as ondas do mar que sobem e descem sempre. Há momentos quando sentimos uma força forte de inspiração elevando nosso espírito, e há outros momentos quando tudo fica mais calmo e somos convidados a descansar e pensar. Aprendemos através da Bíblia que ambos os momentos são necessários para nossa saúde espiritual. Não podemos viver sempre no topo da montanha das experiências espirituais intensas, assim como não devemos ficar sempre nos vales escuros da dúvida e do desânimo. Nas histórias antigas encontramos o pastor Davi passando longos dias sozinho cuidando de suas ovelhas nos campos verdes de Judá. Esses dias que pareciam simples e repetitivos foram, na verdade, uma escola para formar seu caráter. Enquanto observava suas ovelhas, Davi aprendeu sobre paciência, atenção, proteção e cuidado. Quando um leão ou um urso ameaçava o rebanho, ele não hesitava em arriscar sua própria vida para defender os animais que estavam sob seus cuidados. Esses momentos de coragem silenciosa no campo prepararam seu coração para enfrentar depois o gigante Golias na frente de todo o exército de
Israel. Na lição aqui vai além da história pessoal de Davi e nos fala sobre como Deus usa as situações aparentemente comuns de nossa vida para nos preparar para propósitos maiores. As responsabilidades diárias que às vezes achamos chatas podem ser, na verdade, oportunidades de crescer em caráter e em fé. Quando cuidamos com dedicação das pequenas tarefas que nos foram dadas, desenvolvemos músculos espirituais que nos capacitarão para responsabilidades maiores quando elas chegarem. Há uma paz profunda em reconhecer que nossa formação espiritual acontece tanto nos momentos dramáticos quanto nos longos, períodos que parecem monótonos. Grão de trigo deve ficar enterrado na terra escura por um tempo, antes de produzir a vida nova que carrega dentro de si. Durante esse período de gestação no subsolo, processos invisíveis mas vitais estão acontecendo. As raízes se aprofundam, a estrutura interna se fortalece e devagar a vida nova começa a crescer em direção à luz. Nossa alma passa por processos similares de crescimento escondido. Há períodos em nossa jornada espiritual quando parece que nada importante está acontecendo, quando nossas orações parecem automáticas, quando nossa leitura da Bíblia não produz revelações dramáticas, quando nossa vida parece uma sequência previsível de responsabilidades e rotinas. Esses podem ser, na verdade, os momentos mais importantes de nossa formação espiritual, quando raízes profundas de caráter estão sendo estabelecidas longe dos olhos de qualquer observador. A história de Ana, a mãe do profeta Samuel, nos ensina sobre a oração que nasce da necessidade profunda e se transforma em adoração verdadeira. Ana não podia ter filhos há anos, carregando a dor silenciosa da expectativa não realizada e o peso social do preconceito cultural associado à sua situação. Quando finalmente levou sua angústia ao templo, ela orou com tal intensidade que o sacerdote Eli pensou que ela estivesse bêbada. A oração de Ana não foi feita de palavras bonitas ou teologia complicada. Foi simplesmente o transbordamento honesto de um coração que não conseguia mais guardar sua dor e sua esperança. Ela prometeu que se Deus lhe desse um filho, ela o dedicaria completamente ao serviço divino. Esta não foi uma barganha calculista, mas a expressão natural de um coração grato, que entendeu que toda boa coisa tem sua origem numa fonte maior que nós mesmos. Quando Samuel nasceu, Hana cumpriu sua promessa e o levou ao templo para servir sob a orientação do sacerdote Eli. O momento da entrega deve ter sido devastador emocionalmente, mas Ana o enfrentou com uma perspectiva que transformou sua dor em adoração. Sua canção de louvor registrada na Bíblia revela um coração que havia encontrado alegria, não apenas na resposta à sua oração, mas no privilégio de participar do plano divino para abençoar outros através de seu sacrifício. A experiência de Ana nos ensina que as orações mais poderosas frequentemente nascem de nossas necessidades mais profundas e nossa maior vulnerabilidade. Quando chegamos ao final de nossa própria capacidade de resolver uma situação, descobrimos uma dependência honesta que abre nosso coração para receber ajuda de uma fonte além de nós mesmos. Esta humildade forçada pelas circunstâncias pode se transformar numa humildade escolhida pelo caráter, criando uma postura de vida que permanece aberta à orientação e ajuda divina mesmo quando as circunstâncias melhoram. Nas páginas do livro de Ruth, encontramos uma história simples mas profunda sobre lealdade, sacrifício e como pequenos atos de bondade podem ter consequências que se estendem muito além de nossa capacidade de imaginar. Ruth era uma moabita, que havia se casado com um homem israelita. Quando seu marido morreu junto com seu cunhado e sogro, ela se encontrou numa situação desesperadora. Sua sogra Noemi decidiu voltar para Israel, e Ruth enfrentou uma escolha que definiria o resto de sua vida. A decisão lógica teria sido permanecer em Moabe, onde conhecia a cultura e poderia ter esperança de encontrar outro marido. Em vez disso, Ruth escolheu acompanhar Noemi numa jornada incerta para uma terra estrangeira, onde ela seria sempre uma estrangeira. Suas palavras a Noemi se tornaram uma das declarações mais belas de lealdade na literatura. Para onde você for, eu irei, e onde você morar, ali morarei. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Esta escolha de Ruth não foi baseada em garantias de que tudo correria bem,
mas numa convicção profunda sobre o que era certo. Ela estava disposta a trocar a segurança conhecida pela insegurança desconhecida, porque seus valores a levaram a priorizar a lealdade nas relações acima do conforto pessoal. Esta decisão revelou um caráter já formado por princípios sólidos, uma pessoa que havia aprendido a encontrar sua identidade não nas circunstâncias externas, mas nos compromissos internos que havia assumido. Quando Ruth e Noemi chegaram a Belém, elas estavam essencialmente sem nada. Ruth teve que catar grãos nos campos durante a colheita, recolhendo os grãos que os trabalhadores deixavam cair, uma forma de sobrevivência reservada para os mais pobres da sociedade. Ela poderia ter se sentido humilhada por esta necessidade, mas em vez disso, enfrentou sua situação com dignidade e determinação. Seu caráter excelente foi notado por Boaz, o dono do campo onde ela trabalhava. Boaz não apenas permitiu que Ruth catasse grãos em seus campos, mas instruiu seus trabalhadores a deixarem propositalmente grãos extras para ela recolher. Ele reconheceu sua virtude e sua lealdade a Noemi, e quis honrá-la de forma que preservasse sua dignidade. Quando Ruth eventualmente se aproximou dele como parente redentor, Boaz ficou impressionado com sua integridade e disposição de seguir os costumes israelitas, mesmo sendo estrangeira. O casamento de Ruth com Boaz não foi apenas uma história romântica, mas o cumprimento de um plano maior que ela não poderia ter imaginado quando tomou sua decisão inicial de seguir Noemi. Ela se tornou bisavó do rei Davi e, consequentemente, ancestral de Jesus. Sua escolha de sacrificar sua segurança pessoal por lealdade nas relações a colocou na linhagem através da qual a salvação viria para toda a humanidade. A história de Ruth nos ensina que nossas escolhas diárias baseadas em caráter e integridade têm consequências que se estendem muito além de nossa capacidade de prever ou controlar. Quando escolhemos fazer o que é certo, independentemente das consequências pessoais, nos tornamos parte de algo maior que nós mesmos. Não fazemos essas escolhas porque podemos ver o resultado final, mas porque reconhecemos que há um valor próprio em viver de acordo com princípios sólidos. À medida que refletimos sobre essas histórias antigas, começamos a perceber padrões na forma como a vida espiritual se desenvolve. Há um ritmo de plantar e colher, de preparação e realização, de temporadas de crescimento e temporadas de descanso. Aprendemos a confiar no processo, mesmo quando não podemos ver o resultado final, encontrando paz no conhecimento de que há uma sabedoria maior organizando os detalhes de nossa existência. Sabedoria do livro de Eclesiastes ganha nova relevância quando a aplicamos ao ritmo natural de nossa vida espiritual. Há tempo para tudo debaixo do céu. Não é apenas uma observação filosófica, mas um convite para relaxar na confiança de que cada estação de nossa vida tem seu propósito e sua beleza específica. Há tempo para a ação intensa e há tempo para a quietude reflexiva. Há tempo para falar e há tempo para escutar. Há tempo para segurar e há tempo para soltar. Esta perspectiva nos liberta da pressão cultural constante de estar sempre produzindo, sempre avançando, sempre melhorando de forma visível. A vida espiritual madura compreende que há valor no ser, não apenas no fazer. Há crescimento no descanso, não apenas na atividade. Há sabedoria no silêncio, não apenas na palavra falada. Quando absorvemos esta verdade, descobrimos uma paz que transcende as circunstâncias externas de nossa vida. Nas histórias sobre Elias, o profeta poderoso que confrontou os profetas de Baal no Monte Carmelo, encontramos também lições sobre como até mesmo os servos mais fiéis de Deus passam por períodos de esgotamento e desânimo. Após sua vitória dramática contra os profetas pagãos, Elias fugiu para o deserto quando a rainha Jezabel ameaçou sua vida. Debaixo de uma árvore solitária, ele pediu para morrer, dizendo que não era melhor que seus pais. A resposta divina à depressão de Elias foi notavelmente prática e gentil. Um anjo apareceu e forneceu comida e água, instruindo Elias simplesmente a comer e dormir. Só depois que suas necessidades físicas básicas foram atendidas é que ele recebeu orientação espiritual adicional. Esta sequência nos ensina que nossa vida espiritual está intimamente conectada com nosso bem-estar físico e emocional.
Não somos seres puramente espirituais, mas criaturas completas que precisam de cuidado total. Quando Elias finalmente chegou ao Monte Horebe, ele experimentou uma das lições mais profundas sobre a natureza da presença divina. Primeiro veio um vento forte que quebrava rochas, mas Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Então veio fogo, mas Deus não estava no fogo. Finalmente, após todos os fenômenos dramáticos, veio uma voz mansa e delicada, e foi nela que Elias reconheceu a presença de Deus. Esta experiência transformou o entendimento de Elias sobre como Deus se comunica conosco. Embora Deus possa certamente usar circunstâncias dramáticas para chamar nossa atenção, sua comunicação mais íntima frequentemente acontece nos momentos de quietude, quando nossa alma está calma o suficiente para discernir sua voz suave, falando em nosso interior. Aprendemos que cultivar a capacidade de ouvir esta voz mansa requer disciplina e prática, uma disposição de criar espaços de silêncio em nossa vida agitada. A história de Elias nos encoraja a ser honestos sobre nossos momentos de cansaço espiritual e emocional, sabendo que eles são parte normal da experiência humana, mesmo para aqueles que têm uma vida de fé vibrante. Estes períodos não são sinais de fracasso espiritual, mas oportunidades para experimentar cuidado divino de formas novas e descobrir recursos internos que não sabíamos que possuíamos. Fluindo suavemente desta reflexão, somos levados a considerar a vida de Abacuque, um profeta que lutou abertamente com questões sobre justiça divina e sofrimento humano. Sua conversa honesta com Deus, registrada em seu livro profético, nos oferece um modelo para lidar com dúvidas e perguntas difíceis sobre como o mundo funciona. Abacuque não tentou esconder suas confusões por trás de uma fachada de fé superficial, mas levou suas questões diretamente para Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Perguntou Abacuque. Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Suas perguntas refletem a luta universal com a aparente diferença entre a bondade divina e a realidade do sofrimento e injustiça que observamos ao nosso redor. Esta tensão não é sinal de fé fraca, mas evidência de uma mente que está seriamente engajada com as questões mais profundas da existência. A resposta que Abacuque recebeu não foi uma explicação completa que resolvia todas suas dúvidas, mas uma perspectiva expandida sobre como Deus trabalha na história humana. Ele aprendeu que há propósitos sendo cumpridos, mesmo quando não podemos entendê-los claramente, e que nossa responsabilidade é viver fielmente mesmo em meio à incerteza sobre como todas as coisas se resolverão. Clímax da experiência de Abacuque está registrado numa das declarações de fé mais poderosas de toda a literatura. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que falhe o produto da oliveira, e os campos não produzam comida, ainda que as ovelhas sejam tiradas do curral, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, me regozijarei no Deus da minha salvação. Esta declaração representa uma maturidade espiritual que transcende dependência de circunstâncias favoráveis. Abacuque havia aprendido a encontrar sua alegria não no que estava acontecendo ao seu redor, mas no caráter daquele em quem havia escolhido confiar. Esta perspectiva não nega a realidade das dificuldades nem finge que elas não importam, mas escolhe uma base de esperança que permanece estável, mesmo quando tudo mais está mudando. A jornada de Abacuque nos ensina que a fé madura pode incluir questionamento honesto e luta intelectual com questões difíceis. Não precisamos fingir ter respostas que não temos, ou entendimento que está além de nossa capacidade atual. Podemos trazer nossas confusões e dúvidas para nossa vida de oração, confiando que há espaço na relação espiritual para nossa humanidade completa, incluindo nossas limitações e incertezas, deslizando naturalmente para a contemplação da paz que transcende entendimento. Encontramos nas palavras do apóstolo Paulo aos Filipenses um convite para descobrir uma serenidade que não depende de nossa capacidade de compreender ou controlar nossas circunstâncias. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
Esta paz que Paulo descreve não é a ausência de problemas ou conflitos externos, mas uma tranquilidade interior que permanece estável mesmo quando a vida ao nosso redor está turbulenta. É como o fundo calmo do oceano, que permanece sereno mesmo quando as ondas da superfície são agitadas pelas tempestades. Esta paz profunda está disponível para todos que aprendem a ancorar sua identidade e esperança em realidades que transcendem as circunstâncias temporárias. Paulo continua oferecendo instruções práticas para cultivar esta paz. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Esta receita para a saúde mental e espiritual reconhece que nossos pensamentos moldam profundamente nossa experiência emocional. Quando direcionamos conscientemente nossa atenção para coisas que são verdadeiras, belas e boas, criamos um ambiente interno que conduz à paz. Isso não significa ignorar a realidade dos problemas ao nosso redor, mas escolher focar principalmente naquilo que constrói e edifica nossa alma, em vez de naquilo que a corrói e deprime. Esta disciplina mental requer prática consistente, mas os resultados são transformadores. A tradição da meditação cristã, desenvolvida ao longo dos séculos, oferece métodos práticos para cultivar esta paz interior. A prática de repetir devagar versículos da Bíblia, permitindo que suas palavras penetrem profundamente em nossa consciência, cria um ritmo de respiração e pensamento que naturalmente acalma nossa mente agitada. Quando nossa atenção se dispersa para preocupações e ansiedades, gentilmente a trazemos de volta para as palavras de vida e esperança que escolhemos para nossa meditação. A respiração consciente, combinada com reflexão espiritual, se torna uma ponte entre nossa vida interior e nossa experiência física. À medida que respiramos devagar e profundamente, enquanto contemplamos verdades espirituais, nosso sistema nervoso relaxa e nossa mente se torna mais receptiva à paz que está sempre disponível, mas frequentemente obscurecida pela agitação de nossa vida cotidiana. Há uma sabedoria antiga na prática de criar espaços sagrados de quietude em nossa vida diária. Estes podem ser momentos formais de oração e meditação, mas também podem ser pequenos intervalos ao longo do dia, quando conscientemente pausamos para lembrar perspectivas eternas em meio às preocupações temporárias. Uma breve oração antes de uma reunião difícil, um momento de gratidão enquanto esperamos no trânsito, alguns minutos de reflexão silenciosa antes de dormir. Estes pequenos rituais criam pontos de conexão com uma realidade maior que sustenta e orienta nossa vida. A história de Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, ilustra lindamente o valor de escolher a quietude contemplativa, mesmo quando há muitas tarefas práticas exigindo nossa atenção. Quando Jesus visitou sua casa, Marta estava ocupada com os preparativos para receber adequadamente seu convidado importante, enquanto Maria simplesmente sentou aos pés de Jesus para escutar suas palavras. Marta ficou frustrada com o que percebeu como falta de consideração de Maria e pediu que Jesus instruísse sua irmã a ajudá-la com o trabalho. A resposta de Jesus foi gentil, mas clara. Marta, Marta, estás ansiosa e te preocupas com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Esta história não está criticando o trabalho prático ou sugerindo que devemos ignorar nossas responsabilidades, mas está estabelecendo prioridades. Há momentos quando a coisa mais importante que podemos fazer é simplesmente estar presentes, escutar com atenção e absorver a sabedoria que está sendo oferecida. A boa parte que Maria escolheu era reconhecer que sua alma precisava de nutrição espiritual e que esta necessidade era tão real e importante quanto qualquer tarefa prática. Muitas vezes nos encontramos como Marta, tão ocupados com as demandas urgentes da vida que perdemos oportunidades de nutrição espiritual que poderiam sustentar-nos através das próprias tarefas que sentimos pressão para completar. Aprendemos que cuidar de nossa alma não é luxo ou egoísmo, mas necessidade prática
que nos capacita a servir outros de forma mais eficaz e duradoura. A contemplação da natureza cíclica das estações oferece outra fonte rica de perspectiva espiritual sobre os ritmos de crescimento e descanso em nossa vida. O inverno, que pode parecer uma estação morta quando observado superficialmente, é na verdade um período de atividade intensa, mas invisível. Sob a terra congelada, as raízes das plantas perenes estão se fortalecendo, os bulbos estão armazenando energia e os processos de renovação que tornarão possível a explosão de vida na primavera estão acontecendo silenciosamente. Esta perspectiva nos ajuda a reavaliar os períodos de nossa vida, quando parece que nada significativo está acontecendo, quando nosso crescimento espiritual parece parado, quando nossas orações parecem automáticas e nossa leitura da Bíblia não produz revelações dramáticas. Estes podem ser nossos períodos de inverno espiritual, quando processos importantes de consolidação e fortalecimento estão acontecendo fora de nossa percepção consciente. Assim como as árvores que perdem suas folhas no outono não estão morrendo, mas se preparando para sobreviver ao inverno e florescer novamente na primavera, nossa alma às vezes precisa soltar certas coisas para se preparar para uma nova estação de crescimento. Pode ser que precisemos deixar ir expectativas irreais, padrões de comportamento que não nos servem mais, relacionamentos que se tornaram tóxicos ou até mesmo formas de espiritualidade que funcionaram para nós no passado, mas não são mais adequadas para onde estamos agora. Este processo de outono espiritual pode ser desconfortável e até mesmo doloroso, mas é frequentemente necessário para criar espaço para algo novo crescer em nossa vida. Aprendemos a confiar que as perdas que experimentamos podem ser preparação para ganhos que ainda não podemos imaginar, e que o vazio temporário que sentimos quando soltamos coisas familiares é o espaço onde nova vida pode emergir. A primavera espiritual eventualmente chega, trazendo consigo renovação, crescimento fresco e uma perspectiva expandida sobre nossa jornada. As lições aprendidas durante as estações mais difíceis se tornam sabedoria que podemos compartilhar com outros que estão passando por suas próprias estações de dificuldade. Descobrimos que nossa capacidade de consolar outros foi aumentada por nossos próprios períodos de necessidade de consolação. O verão espiritual representa períodos de abundância, quando nos sentimos conectados, quando nossas orações fluem. Naturalmente, quando vemos evidências claras de crescimento em nosso caráter e nossas circunstâncias. Estes são presentes para serem apreciados plenamente, mas também períodos para nos prepararmos para estações futuras que podem ser mais desafiadoras. Durante os tempos bons, armazenamos recursos espirituais que nos sustentarão durante períodos de escassez. Esta perspectiva cíclica nos ensina paciência conosco, mesmos e com outros que estão em estações diferentes da jornada espiritual. Não precisamos nos comparar constantemente com aqueles que parecem estar em diferentes pontos de crescimento, reconhecendo que cada pessoa tem seu próprio timing e seu próprio caminho de desenvolvimento. O que importa não é estar na mesma estação que outros, mas ser fiel ao crescimento que está disponível para nós em nossa estação atual. À medida que nos aproximamos do final desta jornada contemplativa através da sabedoria bíblica, somos convidados a carregar conosco não apenas informação sobre estas histórias antigas, mas transformação de perspectiva que pode influenciar como vivemos nossos dias futuros. As verdades que exploramos não são apenas relíquias históricas para a admiração intelectual, mas princípios vivos, que podem ser aplicados às realidades concretas de nossa existência cotidiana. A paz que buscamos não é encontrada na ausência de desafios, mas na presença de uma perspectiva que transcende os desafios. A sabedoria que desejamos não vem de ter respostas para todas as perguntas, mas de ter confiança no caráter daquele que detém as respostas que precisamos quando precisamos delas. A alegria que queremos não depende de circunstâncias perfeitas, mas de uma conexão com algo maior que nós mesmos, que permanece constante, mesmo quando tudo mais está mudando. Que estas reflexões se estabeleçam suavemente em seu coração
como sementes plantadas em solo fértil, prontas para crescer e produzir fruto nas estações apropriadas de sua vida. Que os momentos de quietude que você criou para esta contemplação se multipliquem naturalmente em outros momentos de paz ao longo de seus dias, e que a sabedoria antiga da Bíblia continue a falar palavras de vida, esperança e orientação em sua jornada pessoal de crescimento e descoberta. Descanse agora na confiança de que você é amado incondicionalmente, de que sua vida tem propósito significativo e de que há uma sabedoria maior, guiando os detalhes de sua existência em direção ao seu bem maior. Permita que esta verdade penetre profundamente em sua alma, trazendo a paz que excede todo entendimento e a esperança que não decepciona.